E aí, pessoal, tudo bem? Então, seguindo aqui com os vídeos sobre Knockout, chegamos no último vídeo, tá? Onde nós faremos um exemplo abordando um pouco mais do que seria a utilização real do Knockout em um projeto mesmo, né? Principalmente focando na interação com o back-end, né? Com o servidor. Então, eu vou mostrar para vocês um projeto que eu criei no Visual Studio, tá? Em .NET. É um projeto bem simples, uma action que retorna uma lista e uma action que insere um item nesta lista, tá? E aí a gente vai fazer a ligação e a interação entre o client com o Knockout e o back-end, nesse caso feito com o .NET, tá? E aí eu quero comentar algumas coisas sobre alguns formatos, outras maneiras que podem ser utilizadas para criar o mesmo resultado, né? Chegar ao mesmo resultado. Ok? Então vamos lá. Bom, então ó, eu estou aqui com o projeto rodando, né? Percebam que agora a gente está rodando num servidor, né? Não estamos mais executando no arquivo local. Então estamos já rodando aqui num servidor. E eu criei um projetinho aqui em .NET, tá? Para ilustrar, para a gente poder exemplificar melhor aí essa iteração, né? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu criei uma controle muito simples, tá? Muito simples. E uma lista estática aqui, apenas para a gente poder fazer um fake de por exemplo, um repositório ou algo assim, tá? Criei uma action, no caso do .NET, ele está em MVC, né? Então eu criei uma action aqui, index, que vai renderizar, vai chamar a tela, o HTML que a gente criou pela primeira vez e renderizar ele na tela, né? Criei aqui um getList, né? Que vai retornar um JSON retornando a lista, né? Em formato JSON. E criei também uma action chamada create, que recebe dois parâmetros, título e conteúdo, adiciona esse item, né? Ele cria um novo objeto anônimo aqui, adiciona na lista e retorna um HTTP status code, né, de 200, tá? Isso aqui, só dando uma repassada, isso aqui é puxando já bem para a ideia da API, tá? Veja, quando você, na grande maioria das vezes, né, quando você se dispõe a fazer um cliente, por exemplo, com Knockout, ou o Angular, né? Então, assim, você tem a ideia de desligar o cliente totalmente do back-end, né? Então, assim, nós não, se fosse o caso, nós não teríamos nem essa action que renderizaria o inicial, né? A tela inicial. O HTML inicial ele poderia estar sendo renderizado até por um outro servidor, não teria problema nenhum, tá? E a gente poderia levantar aqui, então, por exemplo, uma API, né? Uma API, um RESTful, ou mesmo um web service, né? Enfim. Bom, mas o foco aqui a gente ter ações para que retornem, né? E actions que retornem algum conteúdo para a gente consumir isso lá no cliente, ok? Beleza. Bom, depois eu vim aqui, adicionei toda aquela estrutura HTML que a gente tinha já criado, né? Fiz uma pequena mudança nela, tá? Uma pequena mudança, adicionei o formulário aqui em cima com o botão e aqui embaixo tem uma lista. Agora não está renderizando nada porque ele não está chamando o servidor, ele não está executando o servidor, executando a requisição para o servidor, tá?
mas basicamente é o mesmo HTML, tá? Eu só joguei ele dentro da estrutura do .NET aqui com Razor, né? E algumas outras coisas. Criei aqui a nossa ViewModel. Nesse exemplo eu também criei uma classe separada para representar o nosso modelo, né? Os itens da nossa lista. Deixei aqui previamente já criado os observables e as actions, tá? Bem como a lista também, só para agilizar aqui para a gente, tá? Nosso foco vai ser mais, na verdade, implementar o carregar e o criar, tá? Esse é o foco. Todo o restante nós vimos nas outras aulas. Se você não assistiu as outras vídeos aí, volta lá, dá uma assistida. Você vai entender o que está acontecendo aqui. Uma outra coisa que eu fiz também nesse projeto foi adicionar uma referência para o jQuery, tá? Nós vamos utilizar ele para fazer as chamadas assíncronas, ok? E o Knockout aqui, né? Claro. E legal. Então é isso aí, ó. É isso aqui que nós temos, tá? Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar a ação de carregar a lista, tá? De carregar a lista que vai aparecer aqui embaixo. Tá? Veja que aqui, ó, no meu controller, eu já estou retornando uma lista com 3 itens, tá? Ó, ele já está retornando uma lista com 3 itens. Só a título de conhecimento também, aqui a gente está trabalhando com o modelo MVC, tá? Mas, por exemplo, se você vai aplicar isso num PHP, você vai criar lá, se você não estiver utilizando algum framework para MVC no PHP ou qualquer outra linguagem, imagine como, de uma maneira muito simples, né? Cada action dessa daqui sendo, por exemplo, um arquivo PHP seu no servidor, por exemplo. Tá? Então esse arquivo vai fazer um processamento e vai te retornar alguma informação. Tá? Só para a gente conceituar aí, eu escolhi, ia fazer em Node, mas acabei fazendo em .NET, e eu sei que hoje tem vários frameworks para, por exemplo, PHP, que é uma linguagem muito usada, que já trabalham com esse formato, né, de ação e controller, action e tal, tá? Só para a gente fazer um paralelo aí, se você tiver em outra tecnologia. Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos pegar aqui o carregar e vamos fazer o seguinte. jQuery, post, tá? Vamos trabalhar com o post e vamos requisitar quem? Nós vamos requisitar essa URL aqui, ó. Essa URL aqui, tá? Então olha lá. Localhost 10.795, meu controller home, minha ação getList, tá? Então, eu vou chamar a action que me retorna uma lista em formato JSON e eu quero, então, pegar essa lista, tá? Em caso de sucesso, se der tudo certo, né, com a requisição, response, eu quero pegar essa lista e quero popular o meu observable array lista. Então, self.lista, o que eu faço? Eu já tenho uma lista JSON sendo retornada do meu controller, eu simplesmente adiciono ela dentro da minha lista, tá? Aqui vale uma consideração muito importante. Quando você for criar o back-end, tá? Quando você for criar o back-end num projeto real, lembre-se de tentar sempre tornar a tradução do que vem do teu servidor para o que o teu cliente vai usar, para o que a tua ViewModel vai usar, de maneira mais simples possível, né? Para que você não tenha que fazer manipulação entre o recebimento dessa informação do back-end e a inclusão dele dentro da sua estrutura de ViewModel, tá? Legal. Então, isso quer dizer que se eu vou receber um objeto que tem duas propriedades,
né? Que é o que o meu template aqui que eu estou usando aqui, ó, no meu L, tá? Ó, template, né? Lista. Então vamos lá ver o template, ó. O que o template espera? Título e conteúdo, tá? No meu objeto aqui. Então, título, ó, meu model tem título e conteúdo, ok? Então, se a minha resposta já está vindo nesse formato, eu não preciso mexer em nada. Ela vai encaixar certinho no que eu já deixei aqui preparado, tá? Bom, então vamos lá, vamos ver como é que vai acontecer, né? Então, antes da gente ir lá e executar, nós precisamos fazer o seguinte. Quando a página está sendo carregada, olha só, não está acontecendo nada, tá? Não tá havendo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, não está havendo nenhuma chamada. A única chamada que está acontecendo aqui é a chamada que a gente está fazendo para carregar a página, tá? Não está acontecendo nenhuma outra chamada. Bom, o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos que assim que a página seja carregada, a função carregar aqui, né, o método carregar, ele seja executado. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Criei o meu viewModel, apliquei os bindings, aí eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó, vm.carregar e chamar o método carregar, ok? Vamos lá, ó. Executou uma chamada para getList, tá? Então, olha lá, o que ele me retornou? Ele me retornou um array com 3 itens, tá? E já na sequência, adicionou esses itens aqui na minha tela, ok? Legal. Bom, o load já está funcionando, né? O carregamento já está funcionando. Bacana. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos implementar o criar, tá? Para a gente poder adicionar itens através ali do formulário que a gente criou. Então vamos lá, ó, post, tá? Nós vamos fazer um post e vamos usar, para quem a gente vai apontar essa requisição? Nós vamos apontar para esse cara aqui, ó, tá? Home, que é o meu controller, create, tá? E aí, success, function response, tá? Então, se deu tudo certo, aí eu vou ver o que é que eu vou fazer com esse retorno do meu back-end. Legal. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Vamos lá. No método create, eu tenho que receber título e conteúdo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. var model é igual a new model. E olha só, o meu model, ele recebe 2 parâmetros, tá? Ele recebe título e conteúdo. Então, ó, self.título, self.conteúdo, tá? Liguei os meus observables aqui, criando o meu objeto JavaScript. Esses observables estão ligados lá com o meu formulário, tá? Por consequência, tudo que eu digitar lá vai ser adicionado aqui, tá? E aí, aqui no meu post, eu venho e passo quem como parâmetro? Model, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o post, sobre o método post do jQuery, tá? Isso aí tem muito material na internet aí, você pode dar uma olhada, tá? Então, ó, post, legal. E aí, quando houver sucesso, né, o que eu vou fazer? Uma coisa que é importante para mim aqui é o seguinte: quando eu inserir um item e eu requisitar o servidor e o servidor me retornar sucesso na operação, eu quero mostrar esse novo item na minha lista, correto? Correto. Então, a maneira mais comum que eu encontro por aí, que eu vejo por aí em projetos de forma geral, é o seguinte: você salva no servidor e recarrega a lista novamente do servidor. Por exemplo, você mandou para o servidor, gravou no seu banco e retornou, e depois você faz um novo hit no
no servidor, aí requisitando a lista já com esse novo registro. Tá? Então aqui, o que a gente precisa fazer? Nós já temos um método que faz a requisição para o servidor, então se tudo correr certo, a gente vem e dá um self recarregar. E aí a gente vai recarregar a lista. Ok? Legal, vamos lá. Vamos ver se isso aqui funciona. Tá? Ó, eu tenho 3 itens, eu vou adicionar aqui novo e novo. E vou clicar em criar. Olha lá. Meu breakpoint parou aqui no meu controller, tá? Quem é título? Novo. Quem é conteúdo? Novo. Bom, isso vai me gerar no caso do .NET, um objeto anônimo aqui. Eu vou adicionar na minha lista e vou voltar com um status de 200, que é um status HTML de ok, né? Que deu a requisição deu certo. Retornei para a minha tela e olha lá. O que ele fez? Olha só. Quando a gente carregou a página, ele deu um getList, carregou a primeira vez a lista. Depois, desconsidera essas requisições aqui, ok? Depois eu fiz um create, tá? E mandei o meu objeto, o objeto que eu havia criado ali, olha lá, o form data, título novo, conteúdo novo. Mandei para o servidor, ok. Qual foi a resposta do servidor? 200 ok. Status code 200 ok. Requisição completada com sucesso. Bom, na sequência, eu fui lá e recarreguei de novo a lista e isso me trouxe um array agora com 4 elementos, com o meu novo elemento adicionado lá. Né? Bacana. Então, funcionou. Né? Bom, mas olha só, meu formulário agora ficou sujo aqui. Então aí você vai lá e vai dar um famoso talento, né? Você vai dar o talento lá e vai limpar lá as tuas propriedades, lembrando que isso aqui numa aplicação verdadeira, você teria que fazer uma validação, se você não estivesse trabalhando, de repente um campo obrigatório, um max length ou alguma coisa assim, tá? Isso aqui é bem, é um exemplo bem, apesar de ser um exemplo um pouco mais realista, né? Onde a gente já começa a trabalhar com um servidor e tudo mais, ainda é um exemplo mais didático. Né? Então, olha lá, novo 2, novo 2. Ó, inserir, tá? Vou até tirar o breakpoint aqui, nós já vimos que está tudo passando corretamente. Foi, olha lá, novo 2, lá embaixo. E agora o meu campo limpo aqui, tá? Bom, esse é o formato mais comum que eu vejo por aí em projetos, tá? Que o pessoal utiliza, tá? É um dos formatos mais comuns. Você requisita para o servidor a lista, você adiciona no banco, se adicionou no banco e deu ok, você carrega a lista novamente, mas existe uma outra forma também, que muito utilizada também para desenvolvimentos com frameworks como o Knockout, Angular e outros, né, que fazem esse mesmo papel, que seria o seguinte: nós adicionaríamos isso aqui, tá? Eu não vou aplicar aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês entenderem o funcionamento. Ao invés de eu executar a requisição diretamente no servidor, eu manteria esse novo objeto criado diretamente na minha lista. Então, o que aconteceria? Eu não usaria o post, eu viria aqui e diria assim, ó, self.lista.push. Tá? Isso aqui dá até para a gente fazer e ver ele funcionar. Tá? Ó, olha lá, novo 3, ok? Só que o que aconteceu aqui? Diferente do primeiro exemplo, nós não fomos até o servidor. Nós estamos no cliente. Isso ficou armazenado na lista JavaScript que você tem dentro da tua ViewModel. E aí o que acontece? O que o pessoal costuma fazer? Né? Alguns desenvolvedores fazem. Eles mantêm essa informação no cliente e aí eles adicionam mais um botão de ação aqui, que seria
o salvar, o persistir essa informação no servidor, enviar essa informação para uma persistência, tá? Então, eu faria o seguinte, o que eu faria, tá? Existe N maneiras de se fazer isso. O que eu faria? Eu faria o seguinte, eu adicionaria uma propriedade chamada, por exemplo, de status aqui, tá? Para sinalizar qual o estado desse objeto, tá? E aí, quando o usuário clicasse no botão salvar, eu teria um método salvar que este sim faria uma requisição para o servidor, passando todos os objetos da minha lista que estivessem com o status novo ou editado, por exemplo. Tá? É claro que aí você começa a ter um pouco mais de. Você começa a ter um pouco mais de. Você começa a jogar essa complexidade ou a regra de negócio para o servidor. Imaginemos um exemplo real onde você teria um CRUD. Você teria incluir, alterar e excluir. Então você poderia ter um objeto no status não modificado, modificado, inserir, novo e apagado. Ok? Só que você tem uma única requisição fazendo isso. Tá? Você poderia ter mais de uma, sim. Poderia ter uma pegando os novos e criando, pegando os modificados e atualizando. Bom, só parece que está em festa aqui do lado aqui. Então, você poderia ter 3 requisições para o servidor? Sim, poderia. E 3 ações no teu controller ou na tua API fazendo funções diferentes. Ou você poderia ter uma única ação, tá? de atualização da lista. Então, no teu controller receberia uma lista do objeto que você está passando, né? E você veria, a partir do status dele, como você trataria esses objetos. Um você excluiria, outro você adicionaria, outro você atualizaria. Você não precisaria fazer isso, por exemplo, no Create, no controller. Você poderia delegar isso para um nível um pouco maior. Você poderia delegar isso, por exemplo, para o repositório. Você poderia ter uma implementação de um padrão de repositório, onde você teria um save ou um update que teria essa regra, né? Teria essa regra manipulando isso. Tá? Mas você poderia também fazer de outras formas. Tá? Eu controlaria o estado dele aqui, tá? Eu controlaria o estado dele aqui no JavaScript e mandaria numa única requisição para o meu servidor, tá? Para a minha API, para o meu MVC, e lá eu definiria aonde é que eu faria a tratativa do que é para excluir, do que é para incluir. E no caso, por exemplo, de você estar consumindo uma API onde você não é o proprietário, onde você não define, então você está consumindo, por exemplo, uma API que tem um método incluir, um ponto incluir, né? Alterar e excluir. Ok? Você poderia fazer 3 chamadas aqui, sem problema nenhum. Tá? Você poderia fazer 3 chamadas encadeadas, você poderia colocar um semáforo aqui, do próprio jQuery, aqui um $when, depois vocês procurem aí. Quando todas essas ações estiverem prontas, eu vou executar uma ação para o usuário. Enfim, N maneiras. Mas a maneira mais simples e mais comum, tá, que eu vejo o pessoal usando é essa maneira que a gente implementou aqui. Tá? Essa maneira que a gente criou aqui no exemplo. Ok? Bacana. Então é isso aí, tá? A partir daí vocês já conseguem ter uma ideia de como trabalhar com isso no back-end. É claro que isso é muito pouco, é muito inicial, mas já é um ponto de partida, ok? Já é um ponto de partida para vocês estudarem aí mais e aprofundarem aí mais o conhecimento. Bacana? Legal. Valeu aí para quem acompanhou 1, 2, 3, todos os vídeos. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar aí um comentário.
e bons estudos e até uma próxima série de vídeos aí. Valeu, abraço.